Vários hormônios do nosso organismo são proteínas, né? A gente tem hormônios também que são derivados do colesterol, que é um lipídio. Mas a maioria dos hormônios do nosso corpo são proteínas. As enzimas que regulam o nosso metabolismo, a velocidade das reações químicas, o processo de digestão, são proteínas, né? A gente tem proteínas que têm a função de transporte, como a albumina, é uma proteína que transporta ácido graxo, transporta hormônios, né? A gente tem a nossa massa muscular, também é formada principalmente por proteína, né? Vários outros tecidos do corpo são formados por proteínas, né? O colágeno é uma proteína estrutural que faz parte de diversos órgãos e tecidos. E a gente tem proteína no sistema imunológico, enfim. Então a proteína ela tem uma característica muito funcional para o nosso organismo, mas também serve de substrato energético. Os carboidratos eles são principalmente substratos energéticos e a gente tem algumas particularidades, porque o nosso corpo ele tem a capacidade de usar carboidrato e gordura com certa facilidade como fonte de energia, né? E você pode escolher o combustível energético que o teu corpo vai utilizar, através da dieta, da modulação dietética e também com o exercício, né? A intensidade e duração do exercício também são fatores que vão determinar qual tipo de substrato o teu corpo vai utilizar mais. Mas o sistema nervoso central e as hemácias são células que dependem de glicose como fonte de energia. O cérebro ele pode se adaptar a usar corpo cetônico, dependendo de certas condições, né? Mas, prioritariamente, ele usa glicose como fonte de energia. Ele não consegue utilizar ácido graxo, gordura, como fonte energética de forma eficiente. E as hemácias não tem jeito de usar gordura porque elas não têm mitocôndria. A hemácia é uma célula que só consegue usar glicose como fonte de energia. Ela também não consegue usar aminoácido. Porque tanto aminoácido como ácido graxo, o catabolismo, ocorre pela via aeróbia. E como a hemácia não tem mitocôndria, ela não tem como fazer metabolismo aeróbio, apenas anaeróbio, né? Beleza? Bom, no grupo dos lipídios, a gente tem as gorduras, que são moléculas que fornecem energia para o nosso organismo. A gente tem o colesterol, que é uma molécula que é precursora de hormônios esteroides, mas também é precursora de sais biliares, né? Então, os hormônios esteroides, como a testosterona, estrogênio, progesterona, são lipídios, né? Cortisol também. A gente tem vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que são absorvidas e transportadas por lipídios, como vitamina A, D e K. A gente tem lipídios nas membranas celulares, né? Como que são o caso dos fosfolipídios. Enfim. Eu vou agora falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Eu vou começar falando das proteínas, por quê? Porque as proteínas a gente pode falar que são os compostos biológicos mais importantes. A proteína é um macronutriente essencial, tá? Na nutrição, o que a gente define como algo essencial? Bem, o que é um nutriente essencial? Qual a diferença do nutriente essencial para o não essencial? Hã? Você precisa adquirir. Isso. Então quem que entra nessa classificação? Proteína, quem mais? Hã? Quais lipídios? Todos os lipídios são essenciais? Ômega 6 e ômega 3. A gente chama de ácidos graxos essenciais, o corpo não produz, né? Mas gordura saturada não é essencial, porque o corpo produz ácido graxo saturado. Ácido graxo ômega 9 é essencial? Não. Né? Ômega 9 é um tipo de ácido graxo que não é essencial, o corpo produz, né? Não quer dizer que não tenha importância, mas o ômega 3 e o ômega 6 são ácidos graxos essenciais. Carboidrato. Tem carboidrato essencial? Não? Pessoal de casa, vamos ver se tem. E aí, gente? Existe carboidrato essencial? Não. O carboidrato não é essencial. A blogueira low carb estava certa.
Você não precisa de carboidrato para sobreviver. É verdade isso, não precisa. Gliconeogênese. Qual que é o problema desse argumento da blogueira low carb, que está certo nesse ponto da fisiologia? É que o nosso corpo ele não precisa só do carboidrato. Ele precisa dos nutrientes que normalmente vêm junto com alimentos, são fontes de carboidrato, né? Tá? Precisa, sim, por exemplo, micronutrientes. Micronutrientes são essenciais, né? Não todo tipo de micronutriente, mas vitaminas e minerais, né? Existem minerais que não são essenciais ou que a gente não sabe se são essenciais ou não, né? Mas vitaminas e minerais, alguns que são mais conhecidos, como zinco, magnésio, cálcio, ferro, são nutrientes essenciais, né? A gente não consegue sobreviver sem esse tipo de nutriente. Então, os micronutrientes, vitaminas e minerais são essenciais, né? Vitamina C é um nutriente essencial para o humano. Acho que os cachorros, por exemplo, não é essencial, né? O corpo deles produz, os animais. Mas para o ser humano, a vitamina C é essencial. Inclusive, a era da descoberta das vitaminas foi a época que se descobriu as vitaminas, quando é considerado o nascimento da ciência da nutrição, né? Que é ali na década de 20. Então, a ciência da nutrição, né? A nutrição como ciência é algo bem recente. Embora já se sabia de algum vínculo entre vitamina C indiretamente e doença, desde lá de 1700, 1800, quando eles observaram que como se diz? Os marinheiros, né, que viajavam muito tempo fora, desenvolviam escorbuto. E não sabiam por quê. Né, e é considerado o primeiro tipo de ensaio clínico quando os caras fizeram um teste, que alguns marinheiros tomavam um suco cítrico de limão e outros não. Mas ali eles não sabiam que era vitamina C, né? Porque não tinha como isolar ainda a vitamina C. Mas enfim, as vitaminas e minerais são essenciais e as proteínas são essenciais. Por que as proteínas são essenciais? Porque existem aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, a proteína é formada por aminoácidos, né? A gente tem 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas. Mas, na natureza, existem mais de 300 tipos de aminoácidos, tá? Então, tem muitos aminoácidos que vocês conhecem que não estão aqui. Por quê? Porque não faz parte das proteínas. Quer ver um que não aparece aqui? Que vocês conhecem, certamente? Taurina. Taurina não está aqui. Por quê? Porque não vai ter taurina numa proteína. Né? Não quer dizer que ela não tem função no organismo. Como o aminoácido, ela tem. Que mais? Vamos ver se tem algum que vocês lembram que não aparece aqui. Mas vocês conhecem. Beta-alanina. A beta-alanina é um aminoácido que não faz parte das proteínas, né? Quando o aminoácido não faz parte das proteínas, a gente fala que ele é não proteogênico, né? Mas a beta-alanina a gente sabe, ela tem uma função ali no organismo, né? Que é se juntar com a histidina, formar carnosina, que é uma substância que tem um efeito de diminuir a acidose muscular, né? Tem uma função tamponante, tá certo? E aí, por isso que suplementar a beta-alanina, por que suplementar a beta-alanina é algo que tem efeito na performance, dependendo do tipo de exercício, né? Não é para qualquer tipo de exercício. Porque você consegue aumentar a concentração de carnosina no músculo se você dá uma certa quantidade de beta-alanina, né? Você consegue dar para o teu organismo mais carnosina do que ele teria sozinho. Porque nós temos carnosina no nosso músculo mesmo se nos suplementar. E obviamente o treinamento ele gera adaptações que podem aumentar o teu potencial de ter mais carnosina. Mas com a suplementação você consegue aumentar o estoque ainda mais, né? Tá? Mas enfim, beta-alanina é um aminoácido que não faz parte das proteínas. Ornitina, que é um aminoácido que participa ali do ciclo da ureia. Citrulina, né? Outro aminoácido também que não está aqui. Bom, vamos falar de quem está aqui agora, né? Todo aminoácido, ele tem essa estrutura básica aqui. Um carbono central,
o grupo carboxila, um hidrogênio, e o grupo amino é onde tem o nitrogênio, né? Ok, e o que diferencia os aminoácidos? Essa parte aqui. Cada um vai ter uma estrutura que a gente chama de cadeia lateral aqui diferente. O mais simples é a glicina, que é um aminoácido que faz parte do colágeno, que a cadeia lateral é só um hidrogênio aqui. É o mais simples, mas os outros normalmente têm uma estrutura mais complexa. Então esses aminoácidos eles são diferentes por essa estrutura aqui, mas essa parte aqui eles são semelhantes. Todos têm o que? Nitrogênio. Tá, e por que nitrogênio é diferenciado? Porque o carboidrato, quando você vê a molécula de carboidrato, de glicose, por exemplo, ou ácido graxo, você vai ver que não tem nitrogênio na composição. Só tem carbono, oxigênio e hidrogênio, né? Mas no aminoácido tem nitrogênio. E esse nitrogênio é carregado quando o aminoácido forma o quê? Proteína. Quando os aminoácidos se ligam, o nitrogênio continua aqui. Isso aqui é uma ligação só de 2 aminoácidos. A gente não chama disso de proteína. A gente fala que é um dipeptídeo. Se tiver mais um aminoácido ligado, a gente fala que é um tripeptídeo. Então, estruturas pequenas, a gente chama de peptídeos. Quando você tem vários aminoácidos ligados, você chama de proteína, né? Inclusive tem hormônios que são tripeptídeos. Se não me engano, o TRH, que é o hormônio que estimula o TSH, ele é um tripeptídeo, né? Tem o hormônio antidiurético, a vasopressina, é um octapeptídeo. A ocitocina também, se não me engano, é um octapeptídeo, tem 8 aminoácidos, né? Mas enfim, proteínas são estruturas que são vários aminoácidos ligados. Então, por isso que quando você forma a proteína, o nitrogênio permanece, né? E uma forma, inclusive, nos estudos deles saberem a necessidade de proteína do ser humano é medindo o balanço de nitrogênio pelo organismo, tá? Por quê? Porque quando o teu organismo sintetiza proteína, ele acumula nitrogênio. Quando ele degrada a proteína, ele perde nitrogênio. E aí entra o que é o balanço nitrogenado, né? Tá? Mas, ó, pessoal, quando o aminoácido, o nitrogênio, ele não é metabolizável pelo organismo, ok? Então, quando o teu corpo usa o aminoácido como fonte de energia, ele precisa se livrar do nitrogênio. O catabolismo de aminoácido, quando você tem um aminoácido com a finalidade qual que é a possibilidade em relação ao aminoácido? O aminoácido ele pode se ligar com outros aminoácidos e formar uma proteína, mas esse aminoácido o corpo pode catabolizar ele e usar para a produção de ATP. Certo? Só que tem diferença, porque quando usa o aminoácido para formar a proteína, o nitrogênio fica ali, o aminoácido está inteiro. Quando o corpo vai usar o aminoácido para produzir ATP ou transformar esse aminoácido em glicose, porque o aminoácido pode virar glicose, né? Esse é um dos motivos que o carboidrato não é essencial, porque proteína pode virar carboidrato. O nitrogênio tem que ser removido, tá certo? Ele é não metabolizável. O que acontece se ele é não metabolizável? O corpo tem que excretar ele. E o nosso corpo, quando você está catabolizando aminoácido, esse aminoácido está na forma de amônia. A amônia é um composto tóxico para o organismo. Então o nosso corpo ele consegue converter essa amônia em ureia, que é uma molécula que não é tóxica. Então a ureia carrega os nitrogênios que vêm dos aminoácidos. Tá certo? Inclusive a ureia pode ser um marcador tanto de função renal, né, quando o rim está funcionando bem, o nível de ureia vai aumentar, mas pode ser simplesmente um marcador de excesso de proteína, né? Claro que nos estudos eles não vão usar o exame de sangue de ureia como parâmetro. Eles vão medir a ureia que está sendo excretada pelo corpo. E a ureia é excretada pelo organismo através da urina, através do suor e através das fezes. Mas 90% é pela urina, né? Então, uma forma de medir balanço nitrogenado do organismo, por exemplo, é medindo a excreção de ureia pela urina. Porque aí você sabe quanto de proteína teu corpo está catabolizando. Ok. Então, sempre que o aminoácido for utilizado para outra finalidade, e aminoácido pode ser utilizado para a produção de energia, virar glicose, virar ácido graxo, virar corpo cetônico. Tá? Então tem várias possibilidades. Bom, os aminoácidos são divididos em essenciais e não essenciais, ou indispensáveis e dispensáveis, né? Existe uma outra subclassificação de chamar alguns aminoácidos de condicionalmente essencial.
Porque em determinadas condições fisiológicas, alguns aminoácidos aqui o corpo vai ter uma limitação para produzir eles.